Bom dia. Hoje nós iremos estudar sobre o padre Gregório, né? Gregório Geraldo, um pioneiro dos métodos ativos da educação. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. A história da educação é marcada por grandes nomes que ousaram romper com modelos tradicionais e propor novas formas de ensinar. Entre esses pensadores, destaca-se o padre Gregório Gerard, que ele nasceu em 1765, né, e faleceu em 1850, cuja atuação pedagógica o colocou entre os mais influentes educadores da sua época. Amigo próximo de João Henri Pestalozzi, Gerard compartilhou com ele a visão de uma educação mais humana, prática e centrada no desenvolvimento do aluno, né? Contexto histórico e formação. O Gregório, ele viveu em um período de profundas transformações sociais, políticas e culturais na Europa. O final do século XVIII, início do século XIX, foram marcados pelas ideias iluministas que defendiam a razão, a liberdade e o progresso. Nesse contexto, né, histórico, a educação passou a ser vista como um instrumento essencial para a formação de cidadãos mais consciente e participativo. Como sacerdote, o Gregório não se limitou à formação religiosa. Ele acreditava que educar era uma missão ampla, né? Uma missão ampla que envolvia o desenvolvimento moral, intelectual e social do indivíduo. Essa visão o aproximou das ideias inovadoras de Pestalozzi, com quem manteve uma relação de amizade e admiração muito grande, né? A influência que Pestalozzi teve com Gregório foi intensa. A pedagogia de Gerard foi fortemente influenciada pelos princípios que defendidos pela perspectiva, que tem que uma perspectiva, a valorização das experiências concretas no processo da aprendizagem, né? Ambos criticavam duramente o ensino baseado apenas na memorização mecânica e na repetição, tão comum nas escolas daquela época que muitos teóricos não gostavam, odiavam isso aí, né? Os chamados métodos ativos, ele defendido por Gregório, vou falar Gregório que eu acho melhor do que Gerardo, viu, gente? Colocava o aluno no centro do processo educativo, em vez de ser um receptor passivo de informações, que só escutava, ele participava, o estudante deveria participar ativamente da construção do conhecimento. Isso significava aprender fazendo, observando, experimentando e refletindo. Para ele, o verdadeiro aprendizado acontecia quando o aluno conseguia relacionar, né? Conseguia relacionar o conteúdo com a sua realidade do dia a dia. Assim, o ensino deveria partir do concreto para o abstrato, respeitando o ritmo e as necessidades de cada um aluno, de cada um, né? Que nem todos aprendiam igualmente. Reconhecimento e prestígio internacional. A fama de Gregório ultrapassou fronteira. Seu trabalho pedagógico despertou interesse de diversas personalidades da Europa e até da América, reis, príncipes, pedagogos, escritores, políticos e professores visitavam suas instituições para conhecer de perto seus métodos inovadores, igual aquela escola de reis que nós estudamos anteriormente. Esse reconhecimento não era por acaso. Gerardo ele conseguiu criar um modelo educacional que unia disciplina e liberdade, teoria e prática, razão e sensibilidade. Sua escola tornou-se um verdadeiro laboratório pedagógico, onde novas ideias eram testadas diariamente e aperfeiçoadas, né? Até chegar aonde ele queria.
As visitas constantes demonstravam o impacto da sua obra. Ele não apenas ensinava, mas inspirava outros educadores a repensarem suas práticas. Em uma época em que a educação ainda era rígida e autoritária, Gerardo representava uma alternativa mais humana e eficaz, mais humanizadora, né, que naquele tempo não existia. Era muito difícil, né? Princípios pedagógicos fundamentais que ele prezava muito. Entre os principais pilares da educação de Gregório, destacava-se centralidade do aluno. O aluno era o centro da aprendizagem. O ensino deve considerar o estudante como sujeito ativo, respeitando suas características individuais. Olha como que o ensino dele é atual até hoje, né? Aprendizagem pela experiência. O conhecimento deve ser construído a partir da prática e da vivência. Desenvolvimento integral. Educar não é apenas transmitir conteúdos, mas formar o ser humano em todas as suas dimensões. Muitas vezes a gente vê um teórico, hoje estuda um teórico da atualidade, mas nós não sabemos que bem antes desses teóricos da atualidade já existia os percussores que trilharam esse caminho para outros que iriam chegar depois deles, né? Como é o caso do Gregório. O aluno é essencial para o processo educativo. Crítico ao ensino mecânico, ele odiava o ensino mecânico, que era a memorização sem compreensão. Quando você só memoriza, mas você não sabe nem o que você memorizou. Compreensão não promove aprendizado verdadeiro. Esses princípios, hoje amplamente discutidos na pedagogia contemporânea, já eram defendidos por ele há mais de 2 séculos, o que demostra seu caráter visionário. Esses estudos que eu faço geralmente baseados nos teóricos que já passou, né? Muito antes desses que está chegando agora. E a gente vê que muitas coisas que eles fizeram, outros estão copiando hoje em dia, tá? Como diz, né? Muitas coisas que você vê hoje não é moderno, já foi, muita gente já trilhou esse caminho. Por isso que eu gosto de estudar os teóricos antigos, que nós temos muito que aprender com ele. Legado para a educação. O legado de Gregório permanece atual nos nossos dias. As suas ideias anteciparam conceitos que hoje são fundamentais na educação moderna, como a aprendizagem significativa, o protagonismo do aluno e a importância da prática no ensino. Além disso, sua atuação reforça a importância do educador como mediador do conhecimento. Até parece que nós estamos vendo os teóricos de agora falando, né? Mas não, olha só, 2 séculos atrás. Alguém que orienta, estimula e acompanha o desenvolvimento do estudante, em vez de apenas transmitir informações, como a gente vê muito isso acontecer, né? Sua relação com Pestalozzi também evidencia como o diálogo entre educadores pode fortalecer e expandir ideias pedagógicas. Quando se une 2 teóricos com as mesmas pensamentos, só acontece coisa boa, né? Juntos, eles contribuíram para uma mudança profunda na forma de compreender o ensino e a aprendizagem. Agora, nós vamos ver que a trajetória de Gregório é compreender um momento, né, crucial da história da educação, em que antigos modelos começaram a ser questionados. Já nessa época, já estava questionando o ensino de 2 séculos atrás, e novas possibilidades surgiram. A sua dedicação, inovação e compromisso com uma educação mais humana o tornaram uma referência importante para os pedagogos de diferentes épocas. Em um mundo em que ainda enfrenta desafios educacionais, revisitar suas ideias é não apenas um exercício histórico, mas uma oportunidade de refletir sobre práticas que continuam relevantes.
Gerardo nos lembra que educar vai muito além de ensinar conteúdos, é formar seres humanos capazes de pensar, agir e transformar a realidade. É muito bonito, né, que ele fazia. Ele tinha defendido a teoria do sentidos, inteligência, memória e a imaginação, né? E a imaginação. Aqui, vou pôr um ponto aqui, ó, a imaginação. Ponto. Pestalozzi também tinha a mesma teoria, que esses sentidos era a base da aprendizagem da criança. Você está percebendo algo importante e faz sentido, mesmo se ficar em dúvida, porque há um forte proximidade entre as ideias deles. Os dois tinham as mesmas ideias, né? Não que um copiava o outro, mas os dois achavam que a inteligência, o sentido, a memória, a imaginação fazia parte da aprendizagem. Tanto o padre Gregório quanto o Pestalozzi, eles defendiam uma educação baseada no desenvolvimento integral da criança, no todo, né? Isso inclui exatamente esses elementos que nós citamos agora, que você citou: sentido, inteligência, memória e imaginação. Mas há um detalhe interessante: essas ideias não surgiram isoladamente, né? Em Gerardo, eles faziam parte do movimento pedagógico muito maior, né, do que nós imaginamos. Qual é? Que era uma base comum de pensamento. Pestalozzi já trabalhava com a ideia de que a aprendizagem começa pelos sentidos, o contato direto com o mundo, passa pela compreensão, que é inteligência, e se consolida na memória, sendo enriquecida pela imaginação. Ele defendia algo muito conhecido em sua pedagogia: partir do concreto, o que a criança vê e toca, para o abstrato, que ele pensa e compreende, que é muito interessante, né? E Gregório não apenas concordava com isso, ele aplicava e ampliava esses princípios na sua prática pedagógica. A diferença está mais no enfoque do que no conteúdo. Pestalozzi formulou e sistematizou essas ideias de formas mais teórica e filosófica. Já Gregório tornou essas ideias vivas na prática, organizando o ensino de forma que ele usava tudo isso no seu dia a dia, né? Ele não fez uma filosofia disso, nem sistematizou, ele usava diariamente, né? E ele que sabia que era muito importante esse sentido. Os sentidos fosse estimulado observação, contato com objetos reais, a inteligência fosse provocada, reflexão e compreensão, a memória fosse, ele achava que tinha que ser trabalhada com significado não mecânico, e a imaginação fosse valorizada, criativa, né? Expressão. E os dois tinham os mesmos pensamentos. Não é correto dizer que Geraldo copiou Pestalozzi, mas justo é entender que Gerardo foi um grande divulgador e aplicador dos princípios pestalozzianos. Ambos fazem parte da mesma corrente, a pedagogia dos métodos ativos, um olhar mais profundo. Essa divisão de sentidos, inteligência, memória, imaginação, também dialoga com uma preocupação maior da época, que era educar o ser humano por completo, e não apenas encher a cabeça das crianças de conteúdos, que não ia fazer muito bem para eles também, né? Algo que você mesma já destacou ao estudar, né? Aqui está aqui algo que o Michel de Montaigne, ele também era contra encher a cabeça das crianças com conteúdo, ele odiava, tá? Os dois defendiam esses elementos. Pestalozzense sistematizou a base teórica, Geraldo ajudou a concretizar e expandir na prática, ambos contribuíram para romper com o ensino mecânico. Os dois eram uma dupla,
inabalavam no ensino, viu, gente? Os dois tinham os mesmos pensamentos. Aqui está um quadro comparativo. Eu só não dei conta, gente, de colocar o gráfico aqui, viu? Mas eu ainda vou aprender. Então, mas nós vamos ver assim mesmo. Aspecto Gregório, né, e Henri Pestalozzi. Aqui vocês vão ver que eles pensavam igualmente, viu? Do mesmo jeito. Eles tinham o mesmo pensamento no ensino. O papel na educação, aplicador e divulgador dos métodos ativos, criador e sistematizador da teoria pedagógica. Os dois, né? Foco principal, prática pedagógica concreta, fundamental, teórica da educação, a base do aprendizado. Eu estou reforçando isso aqui para vocês guardar, né? Sentido, inteligência, memória, imaginação, organizadas na prática, na intuição, a aprendizagem pelo sentido, como base do conhecimento. Método de ensino, do ensino ativo, com experiência. Quando fala ativo, é que é experiência reais e vivenciais. Método intuitivo, do concreto para o abstrato. Visão do aluno, sujeito ativo, que aprende pela experiência, ser em um desenvolvimento natural, que aprende gradualmente, uso do sentido, muito valorizado, observação direta, contato com o objeto, essencial, ponto de partida do conhecimento, é muito essencial isso aí, né? Que através disso aí você vai adquirindo mais conhecimento. Memória, ela deve ser significativa, não mecânica, ela é importante, mas subordinada à compreensão. Você tem que entender o que você está estudando. Imaginação estimulada como parte do desenvolvimento, né? Presente, mas menos enfatizado que a intuição. Relação professor-aluno, próxima, afetiva e orientadora. Afetiva como professor, o professor é um guia do aluno. Reconhecimento, recebia visitas de líderes intelectuais interessados na prática, no reconhecimento internacionais como grande teórico da educação, e eles iam lá para fazer o curso, para aprender, né? Objetivo da educação: formação integral, moral, intelectual e social, desenvolvimento harmonioso, coração, mente e ação. Era a ideia dos dois, tá? Você vê que os dois tinham os mesmos tipos, né? Pestalozzi, ele já formalizou o ensino no papel, tudo direitinho, mas o Gregório usava no seu dia a dia as mesmas coisas, entenderam? É o mesmo pensamento. O objetivo da educação, da formação integral, qual é? Moral, intelectual e social, desenvolvimento harmonioso, coração, mente e ação. Pestalozzi pensou a educação. Gregório colocou essa educação em prática no seu dia a dia. Pestalozzi escreveu os princípios e Geraldo e Gregório, né? Geraldo fez dele sua experiência viva no seu dia a dia no seu colégio, tá? E Geraldo Pestalozzi, o segredo do método ativo que revolucionou a educação há 2 séculos atrás. É muito atual, é como se nós estivéssemos falando de educadores atuais, né? Ó, você vê como que é importante a gente estudar os teóricos do passado, que tem tudo a ver. Agora, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais do Gregório, do Pestalozzi, aprofundar mais ainda, seria muito bom, tá? E antes de acabar, eu vou ver aqui, ó. Gregório faz da língua pátria o centro da cultura intelectual. O estudo do sistema Pestalozzi o fortificou nessa ideia, né? Que os dois trabalhavam em conjunto para dar uma educação cada vez melhor para os alunos. Foi uma dupla imbatível na educação que nos representa até nos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado. Tinha muito mais coisa ainda para falar,
mas eles também valorizavam a língua materna, viu? Todos eles davam muito valor à língua materna, que era o meio deles aprender já em casa, com a mãe, com os pais, e já levar esse aprendizagem para a escola, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até o próximo estudo, né, se Deus quiser. Obrigado.